Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. O vídeo de hoje é para falar para vocês um pouco sobre o final da colheita e também fazer uma análise geral de tudo que aconteceu, de como foi, o que poderia ter sido um pouco melhor, o que saiu melhor do que a gente esperava. Então, vamos lá. Pessoal, estamos finalizando a colheita com canola, como vocês sabem. Essa aqui é a última lavoura dessa cultura. Após isso, após a colheita da canola, a nossa única atividade de colheita esse ano vai ser o milho, que vem mais tarde. Como o pessoal que já acompanha o canal já sabe, então um joinha para os meus seguidores antigos e quem está chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Pessoal, essa lavoura aqui, vocês podem ver que ela tá com bastante partes brancas nas plantas, conseguem ver? Então, isso não é muito bom. Isso a gente pode ver, deixa eu tentar filmar lá embaixo para vocês. Vocês conseguiram ver que embaixo das plantas tem aquele marronzinho, aquele amarelinho? São vagens que caíram da planta de canola. Porque ela estava muito seca, ou porque veio o vento, ou algo do tipo aconteceu. Talvez ela pegou alguma doença que facilitou com que essa canola ela se autodebulhasse. Ó. A gente pode ver que tem bastante planta branca por cima. Antigamente, variedades mais antigas, era extremamente difícil de fazer o cultivo dessa cultura, basicamente por causa disso. Porque quando ela ficava seca, a ponto de colher, quando estava na hora de colher, ela automaticamente abria a vagem estourava. Então, se você ficava em um dia de muito calor perto de uma lavoura de canola, quando ela estava extremamente seca, você podia ouvir as vagens estourando, pessoal. Hoje em dia passou por algumas modificações genéticas, algumas adaptações, algumas melhorias, e ela está muito, mas muito melhor. Tanto que o pessoal lá do Brasil que trabalha com canola, cada pouco eles me pedem, João, qual a variedade que vocês têm aí? Porque no Brasil ainda não possui tanta tecnologia nessa cultura. É uma cultura que está aos poucos engatinhando. Hoje em dia tem muito mais, mas ela foi algo que chegou muito recente no Brasil. Então não existe muito investimento por trás de melhoria, muitas empresas querendo trabalhar, são poucos agricultores e principalmente o maior problema é que são poucas empresas que compram. Então o agricultor ele acaba ficando na mão e ele acaba ficando assustado em produzir para apenas uma empresa. Caso essa empresa não quiser pagar muito, ou ela não estiver mais recebendo, o que você vai fazer com a produção? Mas isso foi apenas um pouco sobre a canola. Como vocês podem ver, a máquina está limpinha aqui, toda e meia no escritório, pessoal. Recolhendo alguns lixos já aos poucos, tirando a coisa as tranqueiras, como a gente chama, dos armáriozinhos, dos lugares, né, que a gente armazena as porcarias na máquina, porque possivelmente após acabar, aqui deve ter mais uns 10 hectares, mais ou menos 15 hectares que a gente vai acabar rapidinho. E daí nós vamos desengatar as plataformas e preparar para voltar para casa. Isso mesmo, vamos levar as máquinas para casa hoje mesmo. Porque é sábado, quase na segunda-feira, é um feriado aqui nos Estados Unidos. Um dos poucos feriados que tem. Então, é o feriado do Labor Day, ou seja, o dia do trabalho. E seria bem legal a gente estar com as máquinas na fazenda já para poder folgar. Porque após tantos dias de trabalho, é bom dar uma folga, cuidar um pouco, dar prioridade para outras coisas. Por isso a gente vai tentar movimentar essas máquinas hoje mesmo. Pessoal, falando um pouco sobre a colheita no geral, enquanto eu mostro aí para vocês ficar olhando essa plataforma trabalhar. Como eu já falei, a canola é muito difícil de colher porque esse é um dos maiores problemas, ela não alimenta. Mas, pessoal, o trigo foi fantástico. O trigo colheu muito bem mesmo. A gente provavelmente bateu os recordes da fazenda. Não foram feitos números gerais ainda, mas nós tivemos lavouras com 60 sacas por hectare, tivemos lavouras com 70, tivemos lavoura com 80 e teve até lavoura com mais de 90 sacas por hectare de média. Pessoal, eu colhi esse ano, colhi em algumas áreas, obviamente vocês sabem que é áreas onde a lavoura está melhor,
que não é uma média geral, mas eu cheguei a colher mais de 130 sacas, pessoal, que a minha máquina foi mostrando aqui por um período de tempo considerável. Então não foi só aqui, tá colhendo 40, 50, mostrou 100, não. A máquina foi colhendo por um período considerável de tempo. Obviamente que tem outros lugares aí que não colheu tão bem. Esse ano produziu mais em cima do morro, em cima da coxilha, como nós chamamos lá no sul, do que nas baixadas, porque foi um ano bastante úmido. Vale lembrar que a gente não fez aplicação de fungicida, como foi um ano bastante úmido. Eu particularmente acho que se nós tivéssemos investido em fungicida, provavelmente esse valor teria retornado e com muito lucro ainda. Mas não podemos reclamar. Para nós que produzimos 40, 50 sacas de trigo por hectare, está produzindo 70, 80, 90, pessoal, foi fantástico, muito bom. A fazenda estava com 2 silos novos esse ano. Nos últimos 3 anos, cada ano foi colocado 2 silos. Então, o armazenamento da fazenda encheu só de trigo. Para a canola, a gente tinha um silo grande, que deixamos disponível para a canola. Então, está sendo colocado em silo bolsa aqui na Dakota do Sul. Também estamos com 3 caminhões puxando a canola direto para a empresa que faz a compra, porém esse é um frete longo. Se não me engano, é em torno de 700 quilômetros para onde a gente está levando a canola agora. Não é Fargo, a gente está levando para ADM, uma cidadezinha chamada Enderley, aqui na Dakota do Norte. Em Fargo é a Cargill, mas nós não estamos levando para a Cargill por causa dos problemas de recebimento. Então, esse contrato nós demos preferência para a ADM, onde tem um recebimento melhor, tem mais respeito pelo produtor e pelo motorista, e a gente não precisa ficar esperando na fila muito longa, enquanto a Cargill não está tendo muito respeito com as pessoas e está todo mundo bastante cansado de toda essa espera. Falando em espera, na colheita de canola, quem tem uma vida bem tranquila é esse cara lá. Isso mesmo, cara do chupim. Porque a canola ela não produz tanto quanto o trigo ou quanto outras culturas, então não precisa descarregar tanto. Mas graças a Deus ela está com preço muito bom. No mais alto da canola, se eu não me engano, ela chegou a 38. A canola é vendida por centavos por libra. Então olha só que confusão. Mas no mais alto, se eu não me engano, ela chegou a 36 ou 38 centavos a libra de peso. De canola durante toda aquela bagunça que deu aí nos últimos 2 anos, que a gente sabe. Mas no momento, pessoal, ela continua 29 centavos. Então, olha só como ela caiu pouco comparado a outras commodities, como soja, trigo, milho, tudo despencou. Mas a canola ainda está segurando um preço muito bom. Considerando isso e a média geral que nós tivemos, o nosso lucro, pessoal, a lucratividade das áreas de canola vai ficar entre 900 e 1.200 dólares o hectare. Uma lucratividade muito boa, porque aqui nós temos um custo de produção muito baixo, como eu falei. Foi aplicado a dessecação pré-plantio, plantio. A gente colocou fertilizante. Foi feita uma aplicação de herbicida com inseticida. Primeira vez desde que eu trabalho na fazenda que a gente utilizou inseticida, mas foram as únicas aplicações que a gente fez, então um custo muito baixo. Por isso, a lucratividade é alta. E com certeza o clima colaborou. Nada seria do produtor rural sem a mãe natureza para cuidar da gente. Tem anos que ela nos ajuda, tem ano que ela nos dá algumas dificuldades, mas a gente tem que aprender a respeitar e a lidar com todas essas adversidades da vida. Olha só, pessoal. Cavalo, coisa mais linda. Beleza, filmei os cavalos para vocês. Hora de voltar pro trabalho. Já imaginou ficar filmando os cavalos para vocês e se esquecer de pilotar a máquina, pegar a cerca lá? Nesse mundo velho acontece de tudo, pessoal. De tudo, tudo, tudo. Por isso que eu falo, sigam os meus conselhos, mas não façam o que eu faço. Pessoal, você que está trabalhando com máquinas agrícolas, não tire sua atenção para fazer vídeo. Compre um suporte para sua câmera, compre um suporte para o seu telefone, mas não tire a atenção do que você está fazendo para você fazer vídeo. Principalmente você jovem, que está começando, tá adquirindo experiência, está aprendendo a trabalhar com máquinas. Tenha cuidado, porque com equipamentos grandes, equipamentos pesados, não existe um quase acidente, ou não existe um acidente pequeno, melhor falando. Todos os acidentes são grandes, então, muito cuidado aí. Pessoal, dessa forma, gostaria de deixar uma imagem linda para vocês.
Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Foi assim que eu passei minhas últimas 3 semanas praticamente, tendo essa visão aqui, graças a Deus. Sou extremamente grato por isso, por essa oportunidade. Porque é algo que eu realmente gosto muito de fazer. Então é extremamente satisfatório. E principalmente ver que esse ano a gente está tirando produção da lavoura, está saindo grão, está saindo alimento, está saindo comida, está saindo combustível. Então é muito bom ver que todo esse trabalho, todo esse esforço está sendo recompensado. E daí o pessoal vai direto para o Silo Bolsa. Então o Silo Bolsa está um pouco longe, a gente tem que cruzar uma lavoura bem grande. Tem que cruzar uma lavoura bem grande com o chupim, então dá 1,5 km mais ou menos. Mas é tranquilo. Como eu falei, não precisa ficar correndo para descarregar. Estamos com 2 carretas graneleiras, então a gente vem se tranquilo. Desde que eu comecei o canal lá atrás já, eu sempre falo da importância da carreta graneleira na operação. Você que tem uma área um pouco maior, é uma necessidade. Pessoal, a carreta graneleira, ela acrescenta de 20% a 30% a mais de produtividade. Ou seja, você que colhe com 2 máquinas, coloca uma carreta graneleira, é muito semelhante a se você fosse estar colhendo com 3 máquinas. Se você colhe com 3 máquinas, pessoal, sem carreta graneleira, você está o tempo todo com uma máquina parada no fundo da lavoura para descarregar. Se você colher com 3 máquinas e uma carreta graneleira, é o mesmo que se você fosse colher com 4 máquinas, pode ter certeza. Aqui nos Estados Unidos, a gente foca para a nossa operação ser eficiente. Vou segurar vocês aqui, pessoal, para acompanhar, fazer o descarregamento. Parte da frente do chupim tá cheio. E a canola, como ela tá muito seca, caso você empilhar demais, quando você começa a andar com o andar da carruagem, você ajeita as abóboras, como é que é o ditado? Daí acontece que essa canola ela acaba caindo, ela acaba virando para os lados, por isso que a gente não pode empilhar ela muito alto. Que nem eu deixei um espacinho, e mesmo que ela chacoalhar, ela não vai cair para fora. Lá na frente, o último que descarregou provavelmente vai derrubar um monte de canola no chão. E com o preço dela, não é viável. Pessoal, os meus amigos seguidores do Paraguai, o pessoal do Paraguai está reclamando bastante do preço da canola, enquanto nós vendemos aqui por $640 a tonelada, o pessoal lá está vendendo abaixo de 400, na faixa de 330 a 380, dependendo da região. E é isso aí, pessoal. Essa foi a finalização da colheita de 2023. Graças a Deus, tudo foi muito bem, produção muito boa. As máquinas funcionaram muito bem, alguns pequenos perengues e imprevistos aqui ou ali, mas sempre acontece. Então a gente vai finalizar com chave de ouro, com certeza. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!